Letícia, nós estamos na sala certa? Só tem nós duas hoje. Você tá me ouvindo? Letícia? Você me largou de sozinha? Então vamos, né? Vou começar. Vamos lá. Aula passada. É estranho dar aula sozinha, mas tudo bem. Aula passada, deixa eu ver se eu tô gravando. Tô. Eu tô na sala certa? Tô, né? Porque você tá aí também. Você não teste aqui meu celular. Tô. Na sala certa. Então, bora. Bom, é o seguinte. Aula passada, eu falei sobre a imunidade inata. E acaba que eu falei da imunidade adquirida também. Eu acabei citando algumas fases da imunidade adquirida. Falei até do sistema complemento. Bom, Celso? Eu tô gravando a aula aqui sozinha. Agora você tá aqui. A Letícia não fala comigo, você tá bem? Você também não vai falar comigo, não? Bom, olha só. Micaele, você me ouve? Porque eu tô conversando com o Celso, a Letícia me responde. Ah, tá, Mirelle. Você tá me ouvindo? Então tá bom. Então vamos começar. Aula passada eu falei da imunidade inata, só que eu acabei citando a adquirida também. E aí, para continuar a historinha da adquirida, para a gente aprofundar mais, eu preciso falar mais algumas coisinhas. Como, por exemplo, antígeno. Tá? Aí a gente vai conversar sobre esses antígenos. Tem uma... Deixa eu pegar aqui. Tem uma imagem de antígeno que eu gosto bastante. Tá lá nos slides de vocês. Eu fiquei falando, né, que as células, elas vão fagocitar, e a gente falou bastante das células apresentadoras de antígeno. Deixa eu abrir aqui o slide. Vou ter que abrir por aqui. Que eu tô tentando abrir no que tá no computador, tá muito lento. Vamos abrir por aqui mesmo. Olha só. Tem que abrir tudo por aqui. Eu fico falando lá, tem as células apresentadoras de antígeno e tal, e eu quero falar hoje um pouquinho mais de antígeno. Olha só, algumas células, elas vão participar da imunidade inata, normalmente, e algumas, elas vão começar a participar já lá da imunidade adquirida. Só que a gente tem um grupo de células bem especiais que chama células apresentadoras de antígeno. E essas células, o que elas têm a capacidade de fazer? Essas células possuem a capacidade de, aqui o DNAzinho dela, elas têm a capacidade de fagocitar um micro-organismo, né, invasor, e mostrar um pedacinho
desse micro-organismo. Então, para começar, o que essa célula tem de especial? Primeira coisa que essa célula vai ter de especial é um receptorzinho, uma mãozinha. Uma mãozinha. E o nome dessa mãozinha vai ser MHC. Na verdade, MHC2. Mas depois a gente vai entrar mais nesse MHC2. Esse MHC, ele é um receptor, é a mão na qual as células apresentadoras de antígeno vão apresentar esse antígeno. Então, vamos lá. Primeira coisa que essa célula vai fazer é, todo mundo tem. Todas as células têm. Ela vai chegar, deixa eu colocar o MHC2 para outro lado, peraí. Primeira coisa, ela vai chegar e vai sair tateando esse micro-organismo. Tatear esse micro-organismo, a gente já viu o nome. O nome para isso, o nome desse receptor é receptor de reconhecimento padrão. Na verdade, vocês vão encontrar ele como PRR, que aí em inglês fica ao contrário. Esse receptor de reconhecimento padrão, existem vários. Só que assim, o mais famosão dele é o TOL. Isso todas as células do sistema imune terão. Porque elas têm a capacidade de encostar com essa mãozinha, pegar isso aqui, que é um dump ou um pump? Se é um patógeno, é um dump ou um pump? Isso, não fala todo mundo uma vez não, senão eu não escuto. É um pump. Essa célula, a partir do momento que ela encosta nisso, ela vai fagocitar. Bacana. Ela fagocita, coloca isso para dentro e ela vai quebrar essa substância. Beleza, todas elas conseguem fazer isso. Só que o que tem de especial na célula apresentadora de antígeno é um bracinho, que só elas têm. É um bracinho chamado MHC2. É um receptorzinho chamado MHC2. MHC2 é só a sigla, tá? O nome mesmo é complexo de histocompatibilidade maior. Complexo de histocompatibilidade maior. Quais são essas células, prof? Dendrítica, macrófago, linfócito B e o neutrófilo. Mas quem mais faz isso é a dendrítica. Quem mais faz isso? Opa! Onde você foi? Ah, você abriu. Eu estava tentando abrir um slide aqui, agora que ele abriu. Beleza. Quando fagocita isso e quebra esse pump, a gente vai ter um pedacinho dele que eu falei para vocês que é o antígeno. E nessa quebra desse material, o antígeno é trazido para cá. Então, a função do MHC2 desse braço é carregar esse antígeno para ela apresentar para as outras células. E a maior apresentação que ela faz, a apresentação mais importante que ela faz, é aquela historinha que eu contei na aula passada, que ela faz para o linfócito T e para o linfócito B. Tá, bacana, prof. Mas vamos entrar um pouquinho mais em antígeno? O que é um antígeno? Antígeno é uma molécula que tem nos patógenos, ou uma substância da natureza mesmo. Eu vou colocar uma substância da natureza, porque aqui pode ser o quê? Aqui pode ser um
pedaço de grama, aqui pode ser um pólen, porque em alguns animais isso vai ser um antígeno. Essas células vão pegar esse material, que é antígeno, e vão apresentar. Bacana. Quando a gente fala de antígeno, de patógeno, a gente tem que lembrar de um negócio chamado mutação. Porque como funciona isso? Olha só. Um micro-organismo, gente, ele vai ter várias substâncias diferentes da nossa, mas uma ou duas, geralmente uma costuma chamar mais a atenção. Então, olha só. Vamos pegar aqui o vírus do Covid. Os vírus, eles possuem uma cápsula proteica. Uma cápsula proteica. No caso das bactérias, elas possuem a parede celular como proteção. Os vírus, eles possuem a cápsula proteica. Vamos pensar o seguinte, eles precisam dessa armadura porque eles estão entrando num local, eles entram em locais que o nosso corpo, o corpo do nosso paciente, que existem várias células e eles não. Por mais que eu fale assim, entra, não vem só um, vem ele e a família do faina. Ok, são vários. Mas se você pensar, ele é um organismo só, ele é uma célula só. Então ele precisa de uma cápsula, no caso do vírus, ele precisa dessa capa proteica para se defender e a bactéria usa a parede celular. São cápsulas mais resistentes. Porque se eles entrassem dentro da gente só com aquela camada de fosfolipídio, eles estavam tudo morto, né? Eles precisam de alguma coisa mais resistente. Bacana. Além de precisarem de algo mais resistente, eles vão ter substâncias aqui, ó, na parede, nessas cápsulas, nessa parede celular, que são diferentes das nossas. O fato de ser diferente ativa o sistema imune. E isso ser tudo aquilo que ativa o sistema imune é antígeno. Tudo aquilo. Prof, mas vamos lá. Vem aqui uma célula do sistema imune. Encosta com receptor tipo TOL aqui nesse vírus. Encosta com receptor tipo TOL. Isso aqui é o antígeno. Bacana. Toda vez que esse vírus entrar, a minha célula vai encostar e vai perceber isso e vai falar, bacana, esse aqui é o antígeno. Só que esses micro-organismos, eles não são bobos. Eles ficam mudando essas substâncias para tentar enganar o nosso corpo. A tentativa é essa, é tentar enganar o nosso corpo. E aí, acho que é no livro do Tizar, que tem essa imagem aqui, que eu adoro essa imagem. O que os cientistas fizeram, né? Eles pegaram uma imagem de uma proteína do vírus da influenza. E eles começaram a analisar esse antígeno. Eles pegaram aqui, esse desenho aqui, ó, é de uma proteína que tem lá na cápsula proteica do vírus da influenza. E eles, todo ano, eles começaram a olhar, a observar a estrutura molecular disso. Prof, o que é estrutura molecular? Uai, carbono, hidrogênio, como é que é essa estrutura dessa molécula? Como é que os átomos estão dispostos, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio, essas coisas. Bacana. Eles começaram a observar que ao longo dos anos, isso aqui é um antígeno só, tá? Isso aqui é uma proteína, ela chama hemaglutinina, tem o nome dela aqui, ó, hemaglutinina. É uma proteína que fica lá na membrana, ela fica aqui, ó, na membrana do vírus da influenza. E os pesquisadores, observando ela ao longo dos anos, eles começaram a observar que
Essa parte cinza clara aqui, ó, eles deixaram ela cinza claro de propósito. Ela sofre mutação ao longo dos anos. Todo ano, quando eles pegam um vírus da influenza, um vírus novo da influenza, eles observam que essa parte aqui mudou. O que é isso, prof? É esse antígeno que as células do nosso sistema imune, lá com o receptor TOL, tocam. É esse. Só que ao tocar nisso, todo ano ele está diferente. Prof, por que ele está diferente? Porque elas estão tentando colocar essa hemaglutinina, essa proteína, mais parecida com alguma molécula nossa. Qual? Gente, é tentativa e erro. Todo ano eles mudam ela. Vai que uma hora consegue mudar, e às vezes consegue mudar. Consegue chegar numa estrutura que é parecida com alguma proteína nossa. Então, essa parte, então vamos lá. Tudo isso aqui chama antígeno. Tudo isso aqui chama antígeno. E o vírus, todo ano, ele tenta mudar esse antígeno, ok? Estão comigo? Mas tem outra coisa interessante sobre essa molécula. Olha só. Quando... Vamos pegar outro... Vamos fazer outro desenho aqui para vocês não confundirem. Quando eu falo assim, ó. Tá aqui o vírus. Quando eu falo assim. Tem uma proteína aqui no vírus. E essa proteína, ela é desse jeito aqui, ó. Ela tem esse formato. Tem uma proteína aqui no vírus. E essa proteína é um antígeno. A proteína toda, ela é uma proteína inteira. Pode acontecer dessa proteína não ser ela toda a responsável por causar uma ativação do sistema imune. Pode ser que não seja ela toda. Deixa eu desenhar ela de outro jeito. Pode acontecer o seguinte. Vou colocar ela assim. Ela toda é antígeno. Ela toda. Mas pode acontecer dessa parte aqui, ó, ser igual a nossa. De um pedaço desse antígeno ser igual a alguma substância nossa. Essa parte. E essa parte aqui, ó, da molécula toda ser muito diferente. Isso tudo é antígeno? É, mas o nome dessa região aqui que realmente ativa a célula do nosso sistema imune chama epítopo. Vocês vão ler lá no livro depois para vocês não se assustarem. Chama epítopo. Tá, então peraí, professor. Se minha célula do sistema imune chega aqui com o receptor TOL, e toca aqui nesse pedacinho de cá, não ativa o sistema imune? Não ativa. Mas se ela chega do lado de cá, aí ativa, entende? Então, dentro de um antígeno, a gente pode ter um epítopo, uma parte que realmente é muito diferente da nossa. Isso aqui é nomenclatura, é só para vocês, na hora que estiverem lendo lá no livro, não darem uma assustada. Ok? Estão comigo? Sim? Beleza. Tem mais nomes, prof, dentro desses... Entenderam a mutação? Só, Lucas. Se
Vamos imaginar que a proteína toda seja diferente. A proteína toda seja diferente e ela inteira consiga ativar o sistema imune. Antígeno. Pronto, acabou. Fica só nisso. Tá bom? Michele, seu gato tá assistindo aula contigo? Tem um monte de pontinho. Não é porque às vezes acontece dos gatos virem. Ok. Tem mais nomenclatura? Tem nada, não. Até eu tava só zoando. Tem mais nomenclatura, prof? Tem. Existe um nomezinho chamado apiteno. Claro que tem. Óbvio que tem. Oh, meu pai. Apiteno. Tem mais, tá? Tem mais um, além desse. O que é o apiteno? Apiteno é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para vocês Oh, já foi. Deixa eu pôr aqui. Antígeno, epítopo, apiteno. Deixa eu já colocar logo alérgeno. O exemplo mais clássico que a gente tem de apiteno é a penicilina. É o mais clássico. A penicilina, o que acontece? A penicilina, ela entra dentro do corpo do animal e ela é uma molécula grande. Essa toda é a penicilina. Daí ela vai entrar, a penicilina vai... Nossa, eu fiz ela enorme. Peraí. Vou fazer aqui a célula. A célulazinha. Qual órgão na célula que é responsável pela detoxificação, que faz realmente a quebra de moléculas? Qual organela na célula que quebra moléculas? Os lisossomos, professora? Esse é o estômago, mas ele quebra. Quem faz? Deixa eu perguntar melhor, eu acho que eu não perguntei direito. Quem faz a metabolização? Quem faz a detoxificação? Isso, não fala todo mundo de uma vez, não, senão não consigo entender. Retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. A penicilina, ela vai entrar dentro do hepatócito. Hepatócito, a célula do fígado. Vai entrar dentro do hepatócito. E o retículo endoplasmático liso vai quebrar essa molécula. Vai quebrar essa molécula. Uma parte dessa molécula chama peniciloil. E ela é muito pequena, esse peniciloil. Aí isso aqui vai ser quebrado, ó. E a gente vai dividir essa molécula em duas. Esse aqui é o peniciloil. Peraí que eu vou escrever o nome dele. Esse amarelinho é o peniciloil. Bacana. Olha em amarelinho, tá? Eu desenho verde, mas é o amarelinho. Ok. É uma molécula muito pequena. Quando isso é liberado na corrente sanguínea, se ele tá sozinho, tá tudo ok. Ele é tão pequeno, que as células do sistema imune passam por ele e nem notam ele. Mas esse peniciloil, ele tem a capacidade de se ligar à albumina, a uma proteína plasmática. Para, prof. Parou. Olha só. Dentro do sangue, lá dentro do sangue,
a gente vai ter quais células que nós vamos ter correndo aqui no vaso sanguíneo? Quais células? Olha, gente, tá ganhando ponto extra quem liga a câmera, viu? Quais células a gente tem dentro do vaso sanguíneo? Gente. Tô ficando com... Ah, boa. Hemácia, que mais? Monócito, basófilo, as células do sistema imune. Monócito, basófilo, boa. Neutrófilo, eosinófilo, plaqueta. Só que aqui dentro a gente também vai ter umas proteínas. A gente chama elas de proteínas plasmáticas. Por quê, prof? Porque elas moram no plasma. Proteínas plasmáticas. Elas são produzidas por quem, prof? Pelo fígado. Elas são produzidas pelo fígado. E o fígado lança elas na corrente sanguínea. Prof, quais são? Gente, tem uma porrada. Cada uma mais interessante que a outra. Cada uma mais... Nossa, um dia eu achei um artigo que falava cada uma delas, como que era a produção, para que elas serviam. Nossa, eu fiquei o dia inteiro resumindo esse artigo. É fantástico. Tem assim, ó, a gente tem, por exemplo, a alfa-2 macroglobulina, que ela é utilizada em tratamento já, alfa-2 macroglobulina. Ela é uma proteína plasmática grandinha. Ela é produzida lá no fígado e o que ela faz, prof? Ela ajuda a controlar a inflamação. Ela ajuda a controlar a inflamação. Quando sai essa galerinha aqui, ó, quando essa galerinha sai do vaso sanguíneo e vai lá ajudar na inflamação, ela vai também. Só que ela vai para controlar. E ela trabalha como, prof? Ela entra dentro dessas células, do sistema imune, manda elas pararem a produção de citocina. Manda que elas parem a produção de citocina. Prof, como assim? O tempo todo a gente tenta ficar em equilíbrio. Sai aquela galera da célula do sistema imune, mas vem a alfa-2 atrás. Fala, não, peraí, vamos organizar esse negócio. Não vai ficar conversando demais aí não, senão a inflamação vai ficar muito grande. A alfa-2 macroglobulina, hoje, ela já é utilizada como tratamento, tanto em humanos quanto em animais, não muito aqui no Brasil ainda. Mas na Europa muito. No tratamento como anti-inflamatório, substituindo o corticoide, por exemplo. Porque o corticoide também faz isso, entende? Beleza. Eu tenho uma porrada de proteína aqui. Outra delas, bem famosa, a mais famosa delas, é a albumina. É a mais famosa. Por quê, prof? Ela é a mais famosa? Primeiro que é a mais conhecida. Nem todo mundo conhece essas outras duas. Segundo, ela é o Uber. Ela é o Uber aqui do vaso sanguíneo. Ela carreia substâncias. Ela faz conexão química com algumas, tá? Não são todas. Ela faz conexão química com algumas substâncias. Quais substâncias, prof? Do nosso próprio corpo, hormônio, alguns hormônios são carreados por ela, algumas proteínas, outras proteínas nossas são carreadas por ela. Ela carrega substância, ela faz conexão química, ela dá a mão para essa molécula e leva ela e transporta ela pelo corpo todo. Beleza. Viu a albumina, né? O peniciloil, ele é carregado pela albumina.
ele faz conexão química com a albumina e é carregado por ela. Essa mocinha aqui. Tudo bem até aqui, prof? Tudo bem até aqui. Não tem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Aqui são 2 exemplos em um só, tá? 2 exemplos em um só. Quando uma substância é muito pequena, quando ela é muito pequena e ela não consegue ativar o sistema imune, e ela precisa se ligar a outra substância para ativar, para conseguir ativar o sistema imune, a gente chama isso de apiteno. Apitenos são substâncias extremamente pequenas que não conseguem ativar o sistema imune. Elas precisam se ligar a outras substâncias maiores para serem notadas. Ou seja, é o baixinho que precisa subir, sabe, em show? Quando você sobe nas costas do boy, ou da amiga, ou do amigo. É você subir nas costas para poder aparecer lá para os cantores. Isso é muito pequeno. Eu gosto de dar esse exemplo do peniciloil porque ele é o seguinte. Mesmo em pessoas normais, em animais normais, ele liga com a albumina e tá tudo certo. Mas em alérgicos, em animais alérgicos, ele consegue ativar o sistema imune. E quando uma substância consegue ativar o sistema imune, quando a gente está falando de um processo alérgico, a gente está falando de alérgeno. Alérgeno é um antígeno, mas que só comete as pessoas que têm deficiência na célula, ou seja, alérgicos. Ficou claro? Sim? É porque eu gosto de usar esse exemplo para matar, né? 2 de uma vez só. Opa, cadê meu desenho? Aqui. 2 de uma... Não. Perdi o desenho. Tá aqui. Que ele serve como exemplo de apiteno e já serve como exemplo de alérgeno. Então, vamos lá. Todo alérgeno é um antígeno? Raciocina comigo. Todo alérgeno é um antígeno? Sim. Entende? Toda vez que uma substância... Alérgeno é antígeno. Só que é antígeno nas pessoas que têm alergia. Só porque é para mudar de nome, gente. Só para falar assim. O cachorro que tem... Cachorro que tem dermatite atópica canina. Cachorro tem dermatite atópica canina. O que atacou esse cachorro? Ao invés da gente falar antígeno, falar alérgeno. Palhaçada, só para pôr nome. Vocês ficaram sabendo da live? Eu contei para vocês. Vai ter live pra galera da Imuno. Contei pra vocês? Não, eu acho que contei. Não contei lá no grupo, não? Que horror! Isso! Eu não contei no grupo. Não. Nossa, gente, que eu tô boa de propaganda. Peraí, que eu montei uma... Na verdade, eu dei outras opções, mas a galera lá no Instagram voltou nessa parte imuno. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não é esse. Cadê a live, Jesus? Tá aqui. Vou abrir pra vocês aqui. Vai começar quinta-feira agora, da semana que vem. Vão ser 5 dias? 5 dias. Começa a semana que vem. Dia 24, 31, dia 7, 14, 21 do 4, 17 horas. Não precisa fazer inscrição.
Não precisa fazer inscrição. No dia e no horário, você vai lá, clica na link na minha bio lá no Instagram. E aí lá na Comédia Links vai ter lá, lives. Aí você clica e já vai direto, ele vai te direcionar para a live direto. Tá lá no meu canal do YouTube, a live vai ser lá. Vale certificado? Para quem assistir ao vivo, vale. E depois, prof, se eu não puder assistir na hora, pode assistir depois porque vai ficar lá gravado. E a galera acabou no Instagram escolhendo a parte imuno. Eu vou fazer uma revisão do sistema imune, que é o que vocês viram até agora. Para quem perdeu as primeiras aulas, é bom demais assistir essa parte. E depois eu vou falar de doenças causadas por disfunções alérgicas, tá? Por probleminhas. Fechou? Rotinha. Eu vou mandar lá no grupo. Você votou? Pois é, eu vi, eu falei bem na hora que os alunos da Imuno estavam tudo online. Porque eu coloquei até antidepressivo ansiolítico, o povo já tinha pedido e não ganhou. Mas tudo bem, vocês que mandam. Depois vão ter mais. Aí vocês entram lá e votam. Eu vou colocar mais opção do sistema imune, mas aí vocês entram lá e votam. Vamos ver quem ganha, o povo da Imuno ou da Farmaco. Então, olha só. Ficou claro até aqui? Cacau, Ah, eu estava pensando aqui sobre essa questão da albumina carriar em animais que digamos aqui, assim, o antígeno é antígeno, que ele tem alergia, vai desencadear essa alergia, e nos animais que não são alérgicos, ela vai transportar para o rim para ser eliminado. a albumina vai se ligar nas duas funções, quando é e quando não é. Quando é alérgico e Exatamente. quando não é. É assim, ela vai se ligar lá, né? Fechou. Se o animal não for alérgico, ela vai levar isso embora, vai passar lá pelo rim, isso vai ser eliminado tranquilamente. Não vai causar nada. Ela fez a função dela. Agora, no alérgico, a coitada vai participar de um processo de ativação do sistema imune que nem ela sabia que ela tinha capacidade de fazer isso. É isso mesmo, seu raciocínio tá certinho. Não, certinho. Fechou. É isso mesmo. Bacana. Mais alguma dúvida de anticorpo? Em relação à mutação, tá tranquilo? Gente, a mutação ela é aleatória, tá? Eles vão tentando lá, vão tentando até um dia que dá certo. Ok? Até um dia que dá certo. Bora conversar sobre anticorpo? Eu falei para vocês na aula passada que o anticorpo faz opsonização, que ele e o sistema complemento trabalham juntos. Eu falei algumas das funções deles, não falei todos. Bacana. Olha só. Nós vamos ter anticorpos diferentes. Nós vamos ter aqui, ó. IgA. Deixa eu. Peraí. IgD. IgG. Tá todo mundo, ficou clara a diferença de anticorpo e imunoglobulina, né? Todo mundo tranquilo? Sim? Diferença de anticorpo e imunoglobulina? Sim, né? Não, beleza. É simples, né? Eu acho que a única coisa simples que tem aqui dentro da imuna é isso. Diferença de anticorpo para imunoglobulina. Bacana. Esses são os anticorpos que a gente tem. Vamos adiantar algumas coisas. Olha só. O IgE
é o carinha que tem a maior ligação, a ligação mais forte com o mastócito e basófilo. A principal função do IgE é aumentar a liberação de histamina. Não é fazer a histamina ser liberada, não é isso. A histamina ela vai ser liberada lá na imunidade inata, com o mastócito e o basófilo. Ela vai ser liberada de todo jeito. Só que o IgE ele vem durante a imunidade adquirida para aumentar isso. Tá lá, ó, tá lá o mastócito e o basófilo. Tá lá o mastócito e o basófilo. E eles estão lá liberando histamina. Eles estão trabalhando. Só que a partir do momento que o IgE chega, ele aumenta ainda mais essa liberação e torna ela contínua. Esses dois carinhas, gente, mastócito e basófilo, quando o IgE chega aqui, ó, eles viram uma máquina de liberação de histamina. Uma máquina. Daqui eu já posso contar para vocês uma coisa. Esse anticorpo é o anticorpo responsável, é o anticorpo liberado na alergia. É o anticorpo liberado na alergia. Então, quem é alérgico, gente, vocês são alérgicos por causa desse mocinho aqui, ó, pode brigar com ele. Ai, professora, então só alérgico libera ele? Não, não é que é só os alérgicos que liberam ele. Eu libero ele. Só que o alérgico libera ele na hora errada. E libera ele em excesso. Como assim na hora errada, prof? Porque é assim, ó. Na hora que eu começo a ter a produção de anticorpo, o primeiro anticorpo que os primeiros anticorpos que o linfócito B deveria liberar, os primeiros, é o IgM e o IgA. No caso do alérgico, quem é liberado primeiro é o IgE. Em pessoas, em animais normais, o que a gente libera primeiro? O que o linfócito B vai produzir primeiro? IgM e IgA. No caso do alérgico, eu libero primeiro o IgE. Estão comigo? Esse carinha, ele também tem a capacidade de lutar contra o vermes. Ele, quando ele não tá cuidando da alergia, ele é muito bom e ele é o mais liberado quando o ataque é de vermes. Qual, prof? Mais ainda o euminto. Que isso, prof? Verme redondo? Vocês não fizeram parasita ainda não, né? Não viram o Ronaldo com aquela papagaiada que é carrapato dele, não, né? E a giardia dele. Já fizeram. Eu tô zoando, gente. É porque eu fico zoando ele com aquele trem. Vocês estão vendo? Ele já mostrou a giardia? Vocês sabiam que ele tem um monte de bichinho de pelúcia? Vou mostrar, Dedé. Ele já levou, nem começou o semestre. Ele levou a giardia? Ele levou o carrapato.
Não precisa não, Caio, pode deixar que eu vou fazer. Nossa Senhora, o Ronaldo ele tem problema. Ele não é certo, não. Não tô brincando, eu adoro, eu acho massa aquela giardia. Que eu fico zoando com ele. O euminto, e vocês começaram por carrapato, então vocês não viram euminto ainda não. O euminto tá lá no final. O euminto são esses vermes aqui, ó. São vermes redondos. São vermes redondos. Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui. Diferença entre euminto e plateuminto. O plateuminto é aquele achatado. O euminto é o redondinho. Aqui, ó. O euminto é o redondinho. Parece macarrão. O plateuminto são os achatados. É a giardia, a tênia, tá? Um euminto bem famoso na medicina veterinária tem o Haemoncus, que ele parasita bovino, ele aqui, ó, parasita bovino, mas ele parasita mais ovino. Isso em grandes. O mais famoso em pequenos... mentira que vai fugir o nome agora. Fugiu, você acredita? Eu tava falando desse verme ontem com uma amiga minha. Enfim, agora eu lembro o nome dele. Olha, fugiu mesmo. Dei spoiler. Eu tava falando do verme ontem, gente. É de cão. Agora eu vou lembrar o nome dele. Eu falei tanto dele ontem que meu encéfalo falou, não, chega. A gente tava olhando umas pesquisas desse verme. Enfim. O IgE ama trabalhar também com euminto. Então, se entra verme dentro do seu corpo, quem é ativada, a produção que é ativada é do IgE, ok? A gente vai... Toxocaracanes! Obrigada, Ludmila! Obrigada! Nossa, eu ia pesquisar agora, vermes redondos em cão, ia ficar lá olhando os nomes. Toxocaracanes. Obrigada! Poupou minha pesquisa. Bora para a próxima chamada? Caio, é a primeira aula que você está assistindo? Então tá. Então bora para a próxima. O outro Caio era.